Cordeiro Santo de Deus. Meu Jesus. É muita glória. Senhoras e senhores, agora quando Jonatas ele faz com que todas as armadilhas de Saul não cheguem a Davi, essa amizade continua crescendo, crescendo e crescendo. Essa amizade não é normal. É uma amizade tão constante, uma amizade tão satisfatória. Que no primeiro livro de 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Agora Davi faz uma promessa para Jonatas. Davi agora ele faz uma promessa para Jonatas. E essa promessa fica entre eles. Agora se cria, senhoras e senhores, uma aliança de amor, amizade, carinho entre eles. Aleluia. Chega certo tempo que um exército chega e aniquila toda a família de Saul. Foi levantado um certo decreto que a família de Saul não poderia mais existir. Ou seja, toda a linhagem de Saul era aniquilada na terra. Quando Jonatas ficou sabendo dessa notícia, Jonatas agora pede a sua mãe que vá com seu filho Mefibosete e corre para o deserto. Aleluia. A Bíblia nos relata da seguinte forma, e todos nós conhecemos a história de Mefibosete, que por devido à pressa, não por esconder o garoto, mas para fugir, para que ela não morresse. Ela morre. E as pernas de Mefibosete são quebradas. Agora, Mefibosete é coxo. Mefibosete agora, senhoras e senhores, não é como eu e você, possuímos duas pernas para andar. Mefibosete agora ele é independente, ele precisa de alguém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E quando Mefibosete, aleluia, Jesus, entra nesse estado, nesse processo difícil da sua vida. Agora Mefibosete é enviado à casa de Maquir em Lodebar. A Bíblia menciona que é conhecido como a terra do esquecimento. Aleluia. Essa terra era tão ruim que nem capim nascia nela. Para você ver como é que o estado era crítico daquela região. Mas a Bíblia nos menciona da seguinte forma. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia, nós vamos orando aí para o giro da garganta. Aleluia. Irmãos, e quando agora Mefibosete é enviado na casa de Maquir, Mefibosete agora é coxo, não tem movimento de suas pernas. Aleluia, Jesus. Mas, como eu havia dito, os nossos planos não são os planos de Deus. Quem sabe Satanás queria aniquilar, destruir os sonhos de Mefibosete. Quem sabe Satanás ele queria exterminar com a filha daquele garoto. Havia apenas 5 anos de idade. Quem sabe Satanás tinha tentado te destruir, tentado aniquilar com seus sonhos, seus projetos. Mas não sabendo ele que antes mesmo de você sonhar, antes mesmo de você arquitetar os seus projetos, quem tinha feito isso tudo por você foi Deus. Antes mesmo de você sonhar, quem chamou você foi Deus. Satanás ele sabe
atrevido é um Deus que ele tenta sempre se levantar. A Bíblia diz da seguinte forma: aleluia, que quando agora Mefibosete se encontra, Mefibosete agora, penso eu, irmão Felipe, que Mefibosete olha agora na janela e vê certas crianças correndo pelo pátio daquela cidade, vê certas crianças, aleluia, Jesus, andando de bicicleta ou fazendo diversas coisas. Aleluia! E agora eu olho e vê a amargura da sua alma, e vê o apego do seu coração, porque ele vê aquelas crianças que não podem fazer a mesma coisa. Aleluia, Jesus! Agora Mefibosete, ele entra em um estado depressivo, porque ele via, mas não podia fazer. Aleluia, Deus! Triste o homem quando ele vê algo e não pode fazer nada. Aleluia! Triste do homem quando vê, aleluia, Jesus, o seu próximo passando por momentos tribulosos e não pode ajudar. Triste do homem, da mulher, quando vê o seu próximo sentado em uma cadeira, abaixado a sua cabeça, quem sabe em lágrimas, e não tem uma palavra de consolo. Verdade, glória a Deus. Triste do homem, da mulher, é quando vê o seu próximo caído e não pode ajudar. Mas, irmão, a palavra só diz que caiu do homem, mas não é de Deus. Mas é necessário alguém do seu lado para te ajudar. Aleluia, Deus. Até que quem te ajudou? Não foi Deus? Quem foi que começou, vamos dizer, entre aspas, acharmos nós, puxou o nosso saco para nós virmos para a igreja? Tinha que ser do irmão. Louvo ao Senhor Jesus, porque alguns anos atrás estava eu nesse mesmo ministério e a minha mãe estava afastada. E eu não sei se das coisas, criança, era mais ou menos da idade de uns 7 a 8 anos por aí, se me falha a memória. Sempre orava ao Senhor: Senhor, traga minha mãe comigo para ir junto comigo para a igreja. Aleluia, Jesus. E foi assim, foi assim. Certa vez, não sei o que aconteceu com ela, tenho certeza que foi o Espírito de Deus tocou no coração dela. Estava eu me arrumando para ir para a igreja. A igreja era lá. E de repente ela falou assim: eu vou para a igreja hoje. Aí fui eu e ela para a igreja. Não estava entendendo nada eu. Mas, quando chega lá, Deus é tão poderoso. A oração do justo surte um efeito muito poderoso que você não sabe. Aleluia. E quando se chega lá, é feito o apelo. E quem levanta a mão? A minha mãe. Louva o Senhor Jesus Cristo pela vida dela. Até que nos ajudou o Senhor Jesus. Voltando ao foco da mensagem. Agora, Davi tinha feito essa promessa em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Os irmãos quiserem conferir, eu acho que está baseado nesse texto. Davi agora, ele de repente lembra, está sentado no seu trono, de repente lembra, me recordo que fiz promessas juntas. E agora chama o seu súdito e pergunta: será que porventura existe alguém da casa de Saul que possa eu beneficiar?
E agora, um dos seus súditos diz: ah, existe um, mas é coxo, não presta, Bernardo. Ele está com suas pernas quebradas, não pode andar. É impossibilidade, é deprimente. Aleluia a Deus. Quantas vezes entramos sobre essa porta, só Deus sabe o ponto. Quem sabe você entrou nesta noite com o seu coração ferido, com o seu coração puxado. Aleluia, Jesus. Você tenta disfarçar por fora, com sorrisos, com brincadeiras. Só Deus sabe como está o seu interior. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só Deus sabe o que se passa aqui. Senhoras e senhores, o coração ele tem duas funções. Uma é bombear o nosso sangue. E a outra é armazenar tudo aqui. Sendo de bom ou sendo ruim. Quem comanda é o nosso cérebro, mas é o coração que armazena. Glória a Deus. Aqui contém as alegrias, sim, contém as tristezas, as decepções, as desilusões. Aleluia, Jesus. Se encontra todas armazenadas aqui. Quem sabe você entrou nessas portas, Senhor, eu vou ali porque está acontecendo algo comigo, eu não sei o que fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você vê, Aleluia! porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aonde Deus está, algo diferente acontece. Se você entrou aqui com seu coração ferido, angustiado, hoje você sai saltando de alegria. Se as portas estão fechadas para você, Deus em hoje abre a porta, porque a porta que abre, hoje não pode fechar. A porta que Deus abre. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A melhor coisa Glória a Deus! não é nós estarmos saltando o mistério, como faz com Jefferson. O melhor armamento é aquele que o homem e a mulher mostram com suas lágrimas. Esse é o maior avivamento da igreja. Não que eu quero dizer que o avivamento do Espírito Santo não é o avivamento, não. Mas sim, o maior avivamento da igreja é aquele que o homem e a mulher se transformam. Aleluia! Glória a Deus! Deixa aquilo que está preso aqui e acaba escorrendo aqui. Faz uma conexão do coração para os olhos. Faz uma pequena conexão. Glória a Deus! E aquilo tudo que está armazenado aqui é exposto em lágrimas. Nunca ouvi relatos dizer que as lágrimas fazem mal para a saúde. Não. Dizem por brincadeira que a lágrima ela limpa os nossos olhos. Não sei se isso é verdade. Quem sabe? Mas eu sei de uma coisa. A cada lágrima. Aleluia! Glória a Deus! O anjo Gabriel está levando o corpo. E o Senhor, vamos dizer, a cada lágrima que você derrama, vai virar bênção. Existe um hino que nos diz: quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta. Eu sou Ailton Júnior, A crente não agir, O céu se comove na hora que vem a vitória, e não há mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. acorda aí! A sua lágrima é uma frase de Deus. Não precisa você falar. Deus ele sabe. A pessoa está se lendo, meu Deus!
naquela cidade, recebe uma visita extraordinária. Recebe uma visita do povo. Era a carruagem real. Vejo eu que estão os cavalos brancos e a sua carruagem com feitada de ouro. Abençoa, irmã cheia. Caminhando. De repente se achega aos portões daquela cidade. De repente, rapidamente, há um movimento entre os habitantes daquela cidade. E quem sabe agora a carruagem vai passando. Vai passando. Quem sabe os que estavam ali. Agora eu conquistei minha vitória. Agora eu entro, desfruto com a família real. Mas a carruagem não era. Aleluia, Deus. A carruagem era feita para Mefibosete. Quem sabe muitos têm tentado entrar na sua carruagem. A carruagem preparada para você. Mas o que Deus preparou para você não é para o irmão da esquerda, não é para o irmão. É para você. Sabendo que é para você, ninguém pode tomar. Se aquilo que Deus prometeu para você pode ser para o irmão do lado, para o meu vizinho, é para você. Já quero profetizar essa noite, estende as mãos assim. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, vou profetizar. Aleluia, Jesus. Tenho certeza que se você fizer com fé, Deus ele vai suprir as suas necessidades. Senhor, meu povo está com as mãos estendidas. Glória a Deus. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Pai das luzes, em nome do Senhor Jesus Cristo, como profeta e embaixador da tua palavra, eu profetizo na mão de cada irmão uma nota do teu nome santo. Profetizo, Senhor, a bandeira da vitória sobre a minha vida. Senhor, administra o querer, o que o coração dos teus filhos almeja, Pai. Profetiza a bênção em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu creio na tua gratidão, no nome Senhor, com as palmas. Glória teu nome, meu Deus! Aleluia. Deus querido! Senhoras e senhores, quem quer que eu pare por aqui? Diga amém. Misericórdia. Vamos continuar. Amém? Senhoras e senhores, agora a carruagem vai de encontro para a casa de Maqui. Quem se encontra lá? Mefibosete. Mas espera aí, Mefibosete não era menosprezado, esquecido, deixado de lado, não tinha valor algum? Sim, para os homens. Mas para Deus ele tinha muito, mas muito valor. Um exemplo bem pacífico é: você estava lá fora. Pessoas diziam que você não tinha valor, não adiantava nada, para você não tinha solução. Não é verdade? E hoje onde você está? Graças a Deus. Muito obrigado. Porque Deus, Ele ainda tem zelo pelos seus filhos. Deus ainda zela pelo teu povo. Não é amor que vive a sua graça. Porque a misericórdia do Senhor é causa e não sempre. E agora a carruagem se encontra na porta da casa daqui. De repente agora surge o filho, pegam o Mefibosete pelo colo, porque não
Oxalá se eu e você estivéssemos dentro dessa carruagem. Quem quer se eu e você estivéssemos dentro dessa carruagem? Será que você pode profetizar na tua vida aquilo que você quer? Porque da mesma forma que eu, o pastor Adeus, o irmão Jefferson, é usado, você também é. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia nisso. Aleluia. E agora Mefibosete se encontra na carruagem real. E Mefibosete vai, como leve, sorridente. Quem sabe o seu sorriso na frente de uma orelha a outra. Quem sabe agora aquele sentimento que ele sentia de tristeza e amargura tinha dado stop, tinha parado. Mefibosete agora se encontra no palácio real. E ele está de frente agora com quem? Davi. E lembrando, 2 Samuel capítulo 9, versículo 2, Davi faz uma promessa para o pai de Mefibosete, Jonas. Até porque Mefibosete vivia no linhagem real. Porque ele só E agora, senhoras e senhores, o que acontece é que aquilo só foi um rabisco de Deus para a história de Mefibosete. Porque a história de Mefibosete estava sendo escrita naquele ponto. Deus ele só está fazendo um rabisco na sua vida. A sua história começa a mudar a partir de hoje. A sua história começa a mudar. A sua história começa a surgir precoce. A diferença vai acontecer. Não vai chamar o legal. Começa a acontecer na sua vida nessa noite. Aleluia. E agora Davi aparece na presença de Mefibosete. Quem sabe Davi, todo bonitão, arrumado, tipo o jovem de hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? E agora, quem sabe, Davi, em seu porte de rei, em seu patamar, esperando Mefibosete. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas penso eu que ele olhou assim, tomou um certo susto. É tanto que a palavra se pergunta: és tu, filho de Jonas? Sim, sou eu, Mefibosete. Agora que começa a coisa a ficar boa. A partir de hoje, você se assenta na mesa do rei. A partir de hoje, você come um pão, você toma vinho. A partir de hoje, as coisas começam a mudar na sua vida. Hoje já se tudo aquilo que foi roubado de você, Deus hoje está restituindo. Tudo aquilo que foi roubado está sendo restituído hoje. Hoje, sexta-feira, dia 22 do mês de fevereiro de 2013, ele está marcado na minha e na sua vida. Não por uma data especial, não. Porque, amém, Jesus. Porque mais um dia estamos vivos pela graça do Cordeiro Santo de Deus. Porque quantas pessoas estão hoje aqui, mas por motivos de certas coisas não estão. Quem sabe não obedeceu os conselhos da mãe e do pai, ou de alguém que queria ver o seu bem. Fugindo um pouquinho da mensagem, abro aspas para nós jovens. Sou jovem também, mas eu tenho certeza que cada irmão que são pais vão concordar comigo. Toda mãe, quando dá um conselho, mesmo a gente não gostando, eu sempre faço coisa.
Porque tem coisas que minha mãe fala que eu não concordo. Mas lá na frente, eu vejo que para mim e tinha valor. O que eu quero dizer para nós jovens, valorize essa pessoa maravilhosa que você tem do seu lado, que são seus pais. Porque muitos queriam ter, mas não pode. Muitos queriam escutar os conselhos. Não, meu filho, não vai por esse caminho. Outros estão perdidos no mundo das drogas. Ou não têm conselho dos seus pais. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Quem sabe como você nossos pais. Por quê? Não que ele queria ver o nosso mal, não. Nosso bem. Porque da mesma forma que ele não queria ver você lá fora. Certas mães não queriam que os seus filhos estivessem lá. Eu louvo ao Senhor por cada vida de cada jovem que está presente aqui nesta noite. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém? Senhoras e senhores, aleluia Jesus. Depois desse processo de ter acontecido na vida de vocês, um outro exemplo bem rápido é de Epafrodite e Paulo. No Novo Testamento, Epafrodite, aleluia Jesus, deixa agora a sua cidade, deixa os seus pais, deixa os seus irmãos da igreja, deixa a sua igreja para ajudar Paulo. Nesta época, Paulo estava sendo acusado de traição do Império Romano. Paulo agora já está condenado à morte. E diz certa lei que o prisioneiro que fora condenado à morte, aquele que estivesse do seu lado morreria também. Ou seja, Epafrodite também estava jurado para morrer. Por quê? Agora entra o sentido disso. Epafrodite não deixou a sua casa, os seus pais, uma coisa constante, não. Ele deixou, sabe por quê? Porque Paulo era o seu amigo. Epafrodite agora deixa a sua casa, viaja cerca de 2.000 quilômetros para chegar a Roma, para ajudar Paulo, para cuidar de Paulo. Essa é a amizade que nós precisamos. Aleluia. Existe uma certa lenda que nos diz que existia um certo orfanato e era dirigido por missionários. Aleluia. E por certo tempo esse orfanato fora atingido por um bombardeio. Os missionários e 2 crianças morreram imediatamente. Oi. Havia um cara chamado de meu Deus, que estava em caso sério, muito sério. E era necessário fazer uma transfusão de sangue o mais rápido possível, porque tinha perdido muito sangue e pelos traumatismos. Mas como conseguir? De repente conseguiram um rádio e foram fazer intercâmbio para com outra aldeia. E de repente, alguns médicos e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos, aleluia, vai de encontro com essa aldeia, vai de encontro com esse orfanato. E chegando lá, em arrancados idiomas, tento explicar para aquelas crianças que restavam ali ainda o que tinha acontecido. Mas ainda existia alguma coisa que estava ainda para acontecer. Aquela menina estava em um caso sério. Então de repente se reuniram e pediram um voluntário que doasse sangue. Depois de ter questionado várias vezes, levanta-se um braço magrinho. Seu nome é Henry. Henry agora levanta o seu braço. E agora ele não sabe o que está fazendo, mas tinha consciência que aquilo poderia ajudar.
Quem sabe? Porque ali existiam diversos idiomas. Certa feita agora, ele agora é preparado às pressas. De repente é injetado uma agulha em sua veia. E depois de um certo momento, o rei agora soluça. E o doutor agora fica preocupado. Pergunta: rei, você está doente? E rei nega. Novamente, depois de um certo instante, rei começa a soluçar novamente. E o doutor pergunta novamente e ele nega. O doutor agora vai de encontro com a enfermeira e tenta conversar com ela. E agora ela para e vai conversar com o garoto Henry. E quando pensa que não, ela explica os processos para ele. E agora, aquele garoto que se encontrava preocupado, se encontrava chorando, em um soluço inevitável. O seu rosto agora começa a se aliviar, De repente agora o doutor pergunta, depois a enfermeira diz, expliquei os processos para ele, já está mais tranquilo. E agora Henry é preparado novamente e vai para os processos para a doação. Depois disso, o doutor pergunta, se foi por isso, por que você se ofereceu a oferecer o seu sangue para ela? Henry, em uma simples frase diz, pois ela era minha amiga. Será que dá para você interpretar quanto vale uma amizade? Será que dá para você fazer uma pequena percepção do que é e quanto vale a amizade? Possamos entender que nessa lenda a amizade foi além de um sorriso de brincadeiras. A amizade foi além do que possamos imaginar no sentido figurado. A amizade foi, entre aspas, uma vida que estava prestes a ser ceifada, mas por um amigo não foi ceifada. Aleluia, meu Deus! A amizade não simplesmente é um sentimento simples, é um sentimento pacífico, mas muito extraordinário. Aleluia, Jesus! Valorize a cada amigo que você tem. Porque os amigos são como estrelas. Assim diz uma filosofia. Os amigos são como estrelas. Não precisam aparecer todos os dias para sabermos que eles existem. Aleluia, ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se coloca de pé. Bendito é o Deus.